Queria convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Ezequiel 12, 1 a 6. E eu queria pedir, por favor, Davi, Bruninha, coloca para mim 30, por favor, no timer, por gentileza, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel, no capítulo 12, versículo 1 até o versículo 6. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio. E do lugar aonde estás, parte para o outro lado à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio, depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportará. Cobre o rosto, para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. Mais uma coisa eu te peço: dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, Deus, em nome de Jesus. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, em nome de Jesus. Amém. Durante a última vigília, nós estávamos aqui em tempo de oração, nas estações de oração. Aqueles que não têm vindo à vigília, como nós temos feito a vigília, nós dividimos em estações de oração e oramos. E a última vigília nós oramos as orações de Paulo. Então cada estação nós fomos rodando a igreja, passando, fazendo as orações de Paulo, repetindo as orações de Paulo sobre a igreja. E durante uma dessas estações, Deus trouxe uma palavra ao meu coração e intercedemos sobre ela dizendo: olhos para ver e ouvidos para ouvir. Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Domingo, o pastor Giovano nos trouxe uma mensagem oftalmológica, vamos dizer assim. Como bom médico oftalmo que ele é, relatando sobre o que vês. Uma mensagem que saltou ao meu coração e que trouxe muito mais sentido para aquela palavra: olhos para ver e ouvidos para ouvir. O contexto da passagem de Ezequiel 12 relata um dos momentos mais sombrios da história de Israel. Jerusalém foi sitiada, destruída, o templo foi queimado, a monarquia chegou ao fim e o povo foi levado para o exílio, o tempo do cativeiro babilônico. A Babilônia, reino emergente à época, liderada por Nabucodonosor, diante da tentativa de rebelião por parte de Israel, porque Israel tentou fugir do domínio de Nabucodonosor, ele então empreende uma guerra, ele insurge com uma guerra, domina, destrói, leva cativo o povo de Israel, e entre os exilados estava Ezequiel. Ezequiel era um sacerdote e também um profeta. Exerceu seu ministério profético durante o exílio. Ele era um exilado pregando a exilados. Um exilado pregando a exilados. Ao longo do seu ministério, ele foi respeitado, e muitas vezes os anciãos de Israel voltavam para Ezequiel para ouvir a voz de Deus, ouvir as direções de Deus. O livro de Ezequiel consiste em advertências de calamidades, seguida da promessa de restauração. Todo ministério profético ele tem esta dinâmica. Primeiro ele denuncia o pecado, ele denuncia o estado do povo,
consecutivamente, ele precisa trazer o renovo. Então o ministério profético não é um ministério que vem para acusar, ele vem para denunciar um estado, uma condição e apresentar para o povo a maneira pela qual eles podem sair daquela condição. Então o ministério profético é um ministério que acusa o estado, mas apresenta o renovo. Por isso que Jesus é profeta sobre profetas. Por quê? Porque ele não somente veio para mostrar o estado, mas veio para ser a salvação que nos tira do estado do pecado para a glória do Senhor. Então Ezequiel vive esta situação de denúncia do estado do povo, do pecado da nação, seguido de uma palavra de restauração e de renovo. Então, com este contexto, nós precisamos olhar um pouquinho mais detidamente para o texto de Ezequiel 12. E olha como é que Ezequiel 12 começa. Por favor, coloca o versículo 2 para mim. Ele diz assim: tu habitas no meio da casa rebelde. Olha a maneira como Deus se dirige ao seu profeta a respeito do seu povo. Queridos, aqui nós estamos falando de Israel, amém? E aí ele diz assim: tu habitas no meio de uma casa rebelde. Precisamos compreender que a realidade de Ezequiel é que o seu povo estava em rebeldia diante do Senhor, um povo que era escolhido, amado pelo Senhor, que experimentou atos poderosos de Deus ao longo de toda a sua história. Mesmo assim, deixaram a adoração ao único Deus vivo e verdadeiro e viviam em rebeldia. Essa característica é tão forte que traz à evidência duas realidades. Olha o que o versículo 2 vai dizer: tem olhos para ver. Tem olhos para ver e não vê. Olha o estado de Israel. Eles não estavam cegos, queridos. Eles tinham a vista, mas perderam a visão. Eles podiam enxergar as coisas, mas já não podiam mais discernir a Deus e a vontade de Deus. Era um povo que podia olhar, mas já não conseguia mais perceber Deus em seu poder e sua glória. Tem olhos para ver e não vê. É um povo incapaz de ver. A sua visão está impedida de ver a realidade, de perceber seu estado, sua condição. Por isso a palavra de denúncia do profeta. Veem tudo, mas são incapazes de ver a verdade. Meus irmãos, o Senhor me deu essa palavra e durante todo o tempo que ela está no meu coração, Deus está falando, é a realidade da igreja hoje. Então eu venho em nome do Senhor Jesus denunciar um estado da igreja do Senhor Jesus hoje. Assim como foi com Israel, que Deus nos dê olhos para ver em nome do Senhor Jesus. Nós nunca tivemos tanta profusão de vídeos, nunca tivemos tanta profusão de informações, mas elas não estão nos fazendo ver a verdade do Evangelho de Cristo. E a verdade do Senhor é uma só: Jesus Cristo voltará em glória para buscar uma noiva ataviada, sem pecado, sem ruga. Um povo santo, separado para si, que adora o seu santo nome. Tem olhos para ver e não veem. A segunda realidade: tem ouvidos para ouvir e não ouve. Não é que é um povo sem audição, é um povo incapaz de ouvir a voz do Espírito do Senhor. A sua audição está afetada, impossibilitada de ouvir a voz clara e límpida do Espírito do Senhor. Ouvem muitas vozes, no turbilhão de vozes. Ouvem o que querem ouvir. Seus ouvidos têm comichão
e ouvem para o seu próprio ventre. Ouvem para o seu próprio ventre. Por quê? Porque é casa rebelde. A rebeldia gera um efeito profundamente danoso, porque não tira a vista. Você consegue ver, mas você não enxerga as verdades. Meus irmãos, quando eu orava e pedia a Deus, Deus, me livra dessa mensagem, Senhor. Eu não queria pregar essa mensagem, não. Deixa eu pregar outra. Ele falou, filho, se é meu servo, você prega o que eu te pedi para você pregar. E deixa que eu faça a obra, porque a obra é minha. A sua é só anunciar. Sabe, queridos, muitas vezes nós não conseguimos compreender por que é que nós lemos a Bíblia, ouvimos mensagem, mas a vida não sai daquilo. Continuamos muitas vezes ainda presos às velhas práticas, às velhas atitudes, os velhos comportamentos. Mas, meus irmãos, quantos vídeos nós temos hoje rodando por dia nos nossos celulares, falando da grandiosidade de Deus, do que Deus faz, do que Deus é. Quantas Bíblias de estudo nós temos hoje? Física, digital, da mulher, do homem, do jovem, do pequeno, do grande. Meus irmãos, tem Bíblia de tudo quanto é jeito hoje. Século 21, 22, 19, 18. Bíblias nós temos. Mas ela está gerando mudança e transformação. Caráter restaurado para a glória do Senhor. Vida que manifesta a santidade de Cristo por um compromisso com o Evangelho de Cristo e com a verdade de Cristo, e que nós andaremos nessa verdade, custe que nos custar. Povo que olha, mas não vê. Povo que escuta. Povo que tem ouvidos para ouvir e não ouve. Porque são casa rebelde. Não lhes é retirada a audição, mas impossibilita de ouvir a voz do Espírito. É um povo que perece por falta de governo de Deus. Porque, queridos, precisamos ouvir a voz do Espírito para sermos governados pelo Espírito de Deus. Se nós pararmos de ouvir a voz do Espírito, nós vamos ouvir a voz da nossa mente e do nosso coração. E enganoso é o coração do homem. Quando a audição espiritual do Espírito Santo de Deus se fecha, o que irá governar a nossa vida já não é mais o governo de Deus pelo Espírito de Deus, será o governo do seu ventre. Irmãos, entendam isso. Um povo que perde a capacidade de ouvir a voz do Espírito, andará pelo seu próprio ventre, pelo desejo do seu coração. E, queridos, quando nós andamos no desejo do nosso coração, nós vamos ser rebeldes. O salmista vai dizer algo muito profundo quando ele diz assim: concebido foi em pecado. Concebido foi em pecado. Meus queridos irmãos, quando nós andamos por nós mesmos, pela nossa forma de pensar, pela nossa forma de agir, nós seremos naturalmente rebeldes, nós seremos contrários àquilo que Deus diz. Mas vejam, é a incapacidade de ouvir a voz do Espírito, mas a voz do Espírito continua falando à sua igreja. E é interessante porque é um povo que perde o governo de Deus e passam a ser governados por seus desejos, vontades e suas paixões. Mas olha o que ele diz no versículo 3. Olha o que ele diz no versículo 3. Prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles para o exílio. Olha o que o profeta começa a fazer. Ele começa a encenar o que ia acontecer. Então é uma necessidade do profeta de trazer uma cena clara à vista deles. Então o Senhor não estava escondendo nada, não estava deixando a realidade deles à vista deles, muito pelo contrário. Ele começa a instruir Ezequiel a fazer tudo
diante dos olhos deles. E o que é que ele começa a fazer? Ele começa a preparar a bagagem do exílio, como aquele que vai para o cativeiro. Interessante, porque o Senhor fala para o seu servo que ele deveria preparar a bagagem. O que significa isso? A viagem iria acontecer. Não tinha escapatória. Eles iriam para o exílio. O exílio iminente não poderia, como não foi evitado, ele estaria preparado para viver aquela realidade. E tudo isso ele faria à vista deles. Deus não escondeu o que estava acontecendo deles. Porém, eles não conseguiam ver. Quantas evidências nós temos hoje? Quantos sinais nós temos hoje da volta de Jesus? Quantas maneiras claras, audíveis, perceptíveis nós podemos ver que Jesus está voltando? Mas nós continuamos vivendo as nossas vidas, como se não houvesse amanhã. Mas eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome do Senhor Jesus, para nós há um amanhã e Ele é poderoso. O nosso amanhã tem um nome, é Jesus Cristo, o Jeová Jireh, que vem com poder buscar a sua noiva. Mas entendam uma coisa: eles não conseguiam ver aquilo que estava evidente aos olhos deles. Estavam diante deles. Era um sinal para que eles pudessem ver, mas não percebiam. No versículo 3 ainda diz assim: bem pode ser que o entendam. Olha a longanimidade do nosso Deus, fazendo tudo à vista deles. Por quê? Porque pode ser que alguém entenda o que está acontecendo. E é interessante porque todo o restante do processo na vida de Ezequiel é à vista de todos, de forma muito clara. E Deus vai reforçando todo o tempo: faz isso à vista deles, faz aquilo à vista deles. Todo o processo foi feito à vista deles, porque pode ser que eles entendam. Então o Senhor em todo instante manifesta a sua longanimidade, em todo instante Deus dá oportunidade, em todo instante Deus deseja manifestar a sua graça, em todo instante Deus deseja mudar a sua realidade, em todo instante o Senhor deseja nos tirar do cativeiro. Ainda que eles sejam casa rebelde, mesmo sendo rebeldes, afetado em suas visões e audição, ainda assim o amor de Deus se manifesta dando oportunidade a todo instante para eles mudarem o seu curso. Olha que interessante no versículo 4: traz para a rua de dia a sua bagagem. Meus irmãos, eu fiquei pensando nisso. Quem é que vai viajar à noite e que põe a bagagem de dia na frente da casa? Tem alguém? Você põe a bagagem quando você vai viajar, não é isso? Na hora que você entra no carro, você põe a bagagem. Olha que interessante, não foi isso que ele instruiu. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, vai fazendo o processo à vista deles para que eles possam perceber o que está acontecendo. Queridos, os sinais de Deus estão sendo colocados à nossa vista. A bagagem está sendo colocada de dia na nossa frente e nós precisamos ver o que Deus está fazendo nestes dias com a igreja dele. Tudo é realizado diante da vista deles, etapa por etapa, nada escondido, tudo evidente, e mesmo assim eles não foram capazes de ver ou compreender. No versículo 4 ainda: à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Olha que interessante, Ezequiel está como um ator encenando uma mensagem. Eu vou para o exílio. Ele é um profeta. O profeta vem denunciar a realidade de um povo, a realidade daquela nação. Então o que é que o profeta estava anunciando através da encenação dele? Nós vamos para o exílio. Preparem-se, preparem a sua bagagem. No versículo 5,
abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. Aqui me foi muito intrigante pensar nessa questão de fazer um buraco na parede. Sabe, irmãos, por que eles estavam fazendo aquilo? Porque, na verdade, o que Deus estava dizendo assim: vocês serão forçados a ir. Meus irmãos, se você está na sua casa, em paz, em tranquilidade, você precisa fazer um buraco na parede para sair da sua casa? Se está tudo tranquilo, tudo em paz, você sai por onde? Pela porta. Mas olha o que Deus está dizendo para ele: abre um buraco na vista deles. Por quê? Porque eles seriam levados à força. Abre um buraco. Abre um buraco. Meus queridos irmãos, há uma porta, uma única porta que nos leva para o céu, e essa porta chama-se Jesus Cristo. Só há um caminho, e só há uma verdade, e o seu nome é Jesus Cristo. À vista deles, aos ombros a levarás, e às escuras a transportará. Veja, ele coloca a bagagem no ombro, à vista deles, e sai à vista deles à noite, porque tempo de trevas, tempo de cativeiro, tempo de perseguição. No versículo 6, ele vai dizer assim: cobre o rosto para que não vejas a terra. Meus queridos irmãos, aqui é muito importante nós compreendermos que o que Deus estava instruindo ao profeta era que ele cobrisse o seu rosto, para que ele não pudesse ver mais a condição da terra. Agora o cativeiro era uma realidade, não haveria mais escapatória, é um caminho sem volta. Por isso ele diz: cobre o seu rosto, para que você não veja a terra, para que você não se lembre da história, daquilo que aconteceu, dos feitos, porque agora eu te levarei para o exílio, eu te levarei para o cativeiro. E por fim, no versículo 6 ele diz: porque por um sinal te pus à casa de Israel. Todos os planos do Senhor para o seu povo envolvem oportunidade de arrependimento. O sinal envolve um memorial para que o povo aprenda e tenha os seus olhos abertos, a sua audição restaurada pelo arrependimento. Por isso a mensagem de Jesus foi: arrependei-vos. A mensagem de João foi: arrependei-vos. Ou seja, mudem de direção, mudem o sentido aonde vocês estão caminhando, mudem no sentido contrário da onde vocês estão. Arrependimento. O que precisamos compreender para os nossos dias com essa mensagem profética? Queridos, em Cristo Jesus nós encontramos verdadeira paz e verdadeiro perdão. Em Cristo Jesus nós temos a restauração da vida. Quantos creem nisso? Então, em Cristo Jesus, aqueles que recebem a Cristo, que têm Cristo em suas vidas, a palavra de Apocalipse passa a ser uma verdade sobre nós, quando diz assim, em Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então Cristo Jesus veio para restaurar a audição do seu povo. Quantos querem estar com a audição restaurada nessa manhã em nome do Senhor Jesus? Então que o Senhor Jesus com o seu poder e a sua glória venha abrir os nossos ouvidos, limpar os nossos ouvidos, nos dar ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Mas não é para qualquer um. Ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Perceba, quem tem ouvidos para ouvir, então ouça. O Senhor deseja nos dar a audição perfeita, pelo poder do Senhor, do Evangelho, da sua palavra, somos capacitados a ouvir a voz do Espírito. Jesus veio para aguçar a nossa audição espiritual, e através do Espírito de Deus vivemos as nossas vidas para o seu inteiro agrado, transformados, regenerados, nova natureza, nova realidade de vida. Então sim, precisa existir mudanças reais nas nossas vidas. Quem mentia não mente mais, amém, irmãos? Vocês estão entendendo? Não? O orgulhoso
se torna humilde. O arrogante e o rebelde se torna obediente. Por isso que Cristo Jesus diz assim: eu vos torneis filhos da obediência. Porque Cristo obedeceu até a morte, morte de cruz. Para quê? Para que em nós a vida de Cristo gere obediência à sua palavra, ao seu amor e ao seu poder. E nós teremos a nossa audição perfeita, capacitados para ouvir a voz do Espírito. Precisamos sair da rebeldia contra Deus e seus planos. Precisamos deixar as práticas do pecado, o viver para nós mesmos, a insubmissão à palavra e à vontade do Senhor. Precisamos permitir que a santidade traga para nós uma audição refinada e purificada para ouvir a voz do Espírito em nossos dias. Mas em Apocalipse também vemos a revelação para a última igreja, a igreja de Laodiceia. Ele diz assim ali: aconselho que você compre de mim. Olha que interessante. Em primeiro lugar, de quem a igreja tem que comprar? De quem é que a igreja tem que comprar? Ele está dizendo assim, que a igreja compre de mim. Então não é em qualquer lugar, não são de homens, não são de situações, de instituições. O que o Senhor está dizendo é: compre de mim. O Senhor está dizendo: nós precisamos nos relacionar com Ele, porque Ele tem o que nós precisamos para que os nossos olhos sejam abertos. Por isso Ele diz: compre de mim o Senhor. Então é no relacionamento com Deus, é no ouvir a sua voz, é no caminhar com Ele, é derramar o nosso coração diante dEle, é viver para Ele, viver com Ele, viver para Ele, estar com Ele, é na intimidade da vida de oração, é na intimidade da vida de devoção, é na intimidade de receber a revelação de quem Deus é na nossa vida. Meus queridos irmãos, os pastores vão estar aqui para pregar e ajudar vocês, mas o pastor ou os pastores não são responsáveis pela sua vida de intimidade com Deus. Nós vamos te equipar, nós vamos te ajudar, nós vamos caminhar com você, mas a vida de intimidade com Deus é minha. Senão estaria escrito na Bíblia assim: pastor, entra no teu quarto e ora. Está escrito lá assim? Ou então diz assim: manda o seu pastor entrar no seu quarto e orar. Está escrito assim na Bíblia? Não, está escrito lá: entra no teu quarto e ora em secreto. É ali, irmãos, é ali, na intimidade que Deus se revela. E aí a verdade do Evangelho não vai ser repassada para mim pela perspectiva do outro. O Evangelho vai ser revelado ao meu coração. E eu vou ver as grandiosidades do Evangelho de Cristo. Amém? Devemos comprar do Senhor, e toda compra envolve um pagamento, amém, irmãos? Eu consigo chegar lá no seu estabelecimento lá, Luciano, e comprar sem pagar? Eu vou ter que deixar um dinheirinho lá, né, irmão? Um Pix, alguma coisa vai sair de mim, é mesmo? Por quê? Porque eu fui comprar e eu preciso pagar um preço. Jesus já pagou o preço por nós. Então o nosso valor hoje é a obediência. O nosso pagamento hoje é aceitar o sangue de Jesus como pagamento do preço por nós. E porque o sangue de Jesus é o pagamento do nosso resgate, nós vivemos em santidade e purificação para Ele. Andamos com Ele e vivemos para Ele. Comprar o quê? Olha que interessante. Ouro refinado. Não é o tesouro desta terra, mas é o ouro refinado pelo fogo do Senhor, para que possamos verdadeiramente ser ricos. Então não é tesouro dessa terra, é tesouro do céu. São as bênçãos do Senhor, as promessas do Senhor, que na maioria das vezes não envolve aquilo que temos, mas quem nós somos para Ele. Por isso Ele diz: compre ouro refinado para que vocês sejam de fato ricos. Mas Ele diz mais: vestes brancas, para que a vergonha da nudez não fique evidente. Temos do Senhor pela santificação vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Cristo Jesus irá vestir a sua noiva, e a noiva será ataviada para a glória do Senhor. Nós estaremos vestidos de santidade, nós estaremos vestidos de vestes brancas, porque nós fomos comprados, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. E por fim Ele diz: colírio, para ungir os olhos.
nossos olhos serão purificados e abertos, para que possamos ver e perceber o que o Senhor tem para nós como seus filhos. O Senhor vai abrir os nossos olhos. O Senhor vai colocar colírio em nossos olhos, para que você possa ver a grandiosidade dEle, para que você possa experimentar o Deus de poder e glória que Ele é sobre a sua vida. Você vai ver aquilo que Ele mesmo, com o seu poder e a sua glória, está mudando na sua casa e na sua vida. Você vai olhar para trás e você vai dizer: aonde eu estava, aonde eu estou. Por quê? Porque a glória do Senhor se manifestará sobre você. Deus está abrindo olhos para ver aquilo que Ele tem para nós hoje. E uma das orações de Paulo para a igreja era para que os olhos do nosso coração fossem iluminados. Por que os olhos do coração, queridos? Porque com o coração está o centro da nossa vida. E se os nossos corações estiverem no Senhor, a nossa vida estará no Senhor. Por isso ele diz assim: ilumina os olhos do nosso coração. Esta oração tem sido apresentada diante de Deus em nosso favor. E a nossa oração hoje precisa ser: Deus, nos dê olhos para ver e ouvidos para ouvir. Por isso, nessa manhã, eu quero orar com você, que deseja e que necessita que os seus olhos sejam abertos e que os seus ouvidos sejam abertos. Meus queridos irmãos, não há nada mais terrível do que você ver e não enxergar. Não há nada mais tenebroso do que você olhar, mas não perceber a grandiosidade do Deus que nós temos. De você ouvir e não conseguir receber a revelação de quem Deus é. Mas nessa manhã eu declaro sobre a minha igreja, sobre os meus amados, sobre o meu povo, o povo que eu amo, a igreja que eu amo, sobre aqueles que com o sangue de Cristo foram comprados e purificados. Nesta manhã Deus irá tocar a sua visão espiritual e você vai ver para a glória do Senhor Jesus aquilo que está latente aos teus olhos. Mas Deus também vai abrir a sua audição para que você ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você deseja isso, por favor, fique de pé no seu lugar e eu vou orar com você. Ó Deus, Tu és santo, Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Ó Deus, Tu és bendito, Tu és glorioso. Não há outro Deus além do nosso Deus. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, eu oro pela minha igreja, Senhor, assim como oramos naquela vigília, Senhor, clamando olhos para ver e ouvidos para ouvir, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a nossa igreja tenha olhos para ver a grandiosidade do Teu amor e do Teu poder, e ouvidos para ouvir a voz do Espírito, o que diz às igrejas. Queremos ouvir a direção do Teu governo sobre nós. Queremos ouvir a direção da Tua vida sobre nós. Queremos ouvir as palavras de esperança que fortalecerão o nosso coração, mas acima de tudo que direcionará os nossos passos para Ti. Pai, nos dá olhos para ver, Senhor, para que nós não possamos mais duvidar, mas Deus, pelos olhos da fé, nós caminharmos na certeza e na convicção daquilo que Deus está fazendo. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nos dá olhos para ver, Senhor, e ouvidos para ouvir, Deus, porque queremos o Seu governo sobre nós, queremos a Tua vida sobre nós, queremos o Teu amor sobre nós. Ó Deus, nos dá, Senhor, nos dá, Senhor, nos dá olhos para ver, Deus, e ouvidos para ouvir, Senhor. Pai, toda cegueira espiritual nós repreendemos agora no nome santo do Senhor Jesus. Todo sintoma de falta de visão espiritual nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E como diz a Tua palavra, Senhor, lança o Teu colírio sobre os nossos olhos, Deus, nessa manhã, porque nós queremos ver a dinâmica do Teu reino, do Teu poder, e queremos viver para Ti, Deus. Por isso precisamos ter o Teu olhar, Deus. Nos dá os Teus olhos, Deus. Pinga o Teu colírio sobre nossos olhos, Deus, para que nós possamos ver o Teu poder e a Tua glória. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, destapa agora ouvidos, Deus. Agora. Destapa ouvidos, Deus. Destapa ouvidos, Deus. Destapa ouvidos agora, Deus, para que eles possam ouvir o que o Espírito de Deus diz às igrejas, Deus. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós desejamos ouvir a Tua voz. Queremos viver com a Tua voz nos direcionando. Queremos viver com a Tua voz nos dirigindo. Queremos viver, Senhor, pela voz do Teu Espírito, Deus, porque ansiamos e desejamos viver para Ti, somente para Ti. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a minha igreja, Deus, a começar de mim, Deus, a começar de mim, olhos para ver e ouvidos para ouvir
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém.